Você já se perguntou por quê, mesmo ao lado de quem você ama, sente um vazio que parece gritar no silêncio? E se o que você chama de amor for, na verdade, um feitiço emocional que está drenando sua energia vital sem que você perceba? Há laços que se parecem com abraços, mas apertam como algemas. Todt Jehuti não fala ao seu ego. Ele sussurra direto à sua alma, revelando o que seu coração sempre soube, mas sua mente se recusa a aceitar. Esse vídeo não é uma resposta, é uma ruptura. E talvez, pela primeira vez, você esteja pronto para escutar o que há por trás do que você chama de cumplicidade. Muitos relacionamentos são pactos não escritos com a própria sombra, contratos emocionais assinados com lágrimas invisíveis. Você acredita que está sendo amado, mas está apenas sendo alimentado com migalhas emocionais, enquanto sua essência se desmancha pouco a pouco, como um templo corroído por dentro. E quando você tenta sair, algo te puxa de volta. Já notou? É porque não é só sobre a pessoa, é sobre o que essa ligação esconde. Todt Jehuti afirma: há amarras que não se rompem com palavras, mas com consciência. E essa consciência começa aqui. Você pode sentir algo dentro de você, já pressente que essa história tem mais do que seus olhos conseguem enxergar. Há gestos doces que escondem espinhos, há beijos que carregam veneno antigo, e há promessas que, na verdade, são votos silenciosos de prisão emocional. Todt Jehuti não vem trazer conforto, ele vem arrancar o véu. E quando o véu cair, você terá de escolher entre continuar fingindo ou, finalmente, despertar. Mas cuidado, há dores que se tornam vício e há silêncios que viram condenação. Neste exato momento, algo dentro de você está implorando por respostas que nunca chegam. Porque esse tipo de sofrimento não grita, ele sussurra, ele seca, ele molda, ele te convence de que o problema é você. Mas e se a dor que você sente não for sua, e sim implantada por alguém que suga sua luz em nome de um amor distorcido? O olhar de Todt não julga, ele revela. E cada segundo a partir daqui te arrasta para mais perto de uma verdade que vai te despir por completo. Você está preparado para ser visto por inteiro? Este vídeo é um espelho que sangra, e o reflexo que ele mostrará pode te quebrar ou te libertar. O relacionamento que você achava que te completava talvez seja o mesmo que está te esvaziando. E quanto mais você tenta salvar o outro, mais afunda consigo. Mas por que você permanece? Por que você não vai embora? A resposta não está na lógica, está no labirinto. E é nesse labirinto que Todt Jehuti vai te conduzir agora. Não saia, ou você nunca saberá onde, quando e por que começou a se perder. Você acredita que sabe o que é amor, mas sente como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de você todas as noites. Dorme ao lado de alguém, mas acorda sozinho por dentro. Existe uma ausência que não tem forma, um eco que não se cala mesmo quando tudo está em silêncio. E ainda assim você insiste, você finge que está tudo bem. Você repete, é só uma fase. Mas quem te disse isso? Quem te ensinou que aceitar o pouco era prova de maturidade emocional? Todt Jehuti aponta para um código ancestral que pulsa no seu coração. Você não está aqui para se destruir lentamente em nome de um vínculo quebrado. Muitos vivem dentro de jaulas emocionais, com grades feitas de promessas e ferrolhos forjados na culpa. O cárcere não é físico, ele é construído na mente, nas concessões repetidas, nos perdões não merecidos, nas esperanças depositadas em quem te esvazia. É uma prisão com aroma de afeto, com toques sutis de carinho, mas com olhos que não te veem mais. E você sabe, lá no fundo você sabe, mas existe uma força invisível que te paralisa. O medo de encarar o vazio, de não ser mais ninguém sem esse nós que te dilacera. E é aí que Todt sussurra. O verdadeiro vazio é permanecer onde sua alma já partiu. Quando foi que você parou de existir? Quando foi a última vez que sua alegria não dependia da presença ou do humor de outra pessoa? Existe um ponto na linha do tempo onde você deixou de ser protagonista da sua própria história. E esse ponto tem nome, data, cheiro, mas sua mente o apagou para te proteger. O problema é que ao se proteger da dor, você também se anestesiou da verdade. E a verdade é simples, mas
violenta, a alguém drenando sua luz com o seu consentimento silencioso. Você chama de parceria, mas é rendição. Você chama de apego, mas é autotraição. O corpo adoece quando a alma se cala. Dores inexplicáveis, insônia, cansaço crônico, crises de ansiedade que surgem do nada. Ou será que não é do nada? Será que tudo isso é o grito da sua essência, implorando para que você escute o que está negando há tanto tempo? Todt Jehuti não te acusa, ele revela. E o que ele revela nem sempre é bonito, mas é libertador. Porque o que está em jogo aqui não é o relacionamento, é você, é sua frequência, sua energia vital, sua capacidade de manifestar a realidade que merece. E enquanto você se mantiver acorrentado ao que já te destruiu, nada do novo poderá florescer. O mais cruel de tudo é que o outro pode nem estar te ferindo intencionalmente. Às vezes, ele apenas está vivendo a própria inconsciência. Mas isso não muda o fato. Há uma rachadura espiritual nesse vínculo, e enquanto você insistir em remendar o que está condenado, será você quem continuará sangrando. Você troca a sua paz por migalhas de companhia. Você se adapta às ausências, se cala nas indiferenças, se diminui nas discussões. E a cada adaptação, você some um pouco mais. Até o dia em que se olhar no espelho e perceber que já não está mais ali. Quantas vezes você se pegou justificando o injustificável? Quantas vezes tentou transformar agressão em desabafo, frieza em cansaço, abandono em espaço? A mente racionaliza o que a alma não suporta sentir. E é por isso que dói tanto. Porque você não está lutando contra o outro. Você está lutando contra a parte de você que sabe que precisa ir, mas ainda não tem coragem de romper. E nesse campo de batalha interno, sua energia vital se esvai. Você não está cansado do outro. Você está exausto de si mesmo dentro dessa dinâmica. Há relações que se alimentam de sacrifício. E o mais perigoso é que no início você acredita estar sendo forte por aguentar. Mas Todt Jehuti afirma: força não é suportar a dor. Força é saber quando algo deixou de ser caminho e se tornou cova. Você tem cavado sua própria alma em nome de um amor que já morreu. Está tentando ressuscitar um vínculo que só respira quando você para de respirar emocionalmente. Não percebeu que, para manter isso vivo, você está morrendo por dentro? Talvez você tenha aprendido desde cedo que amor é aguentar, ceder, engolir, salvar. Talvez tenha sido condicionado a confundir presença com pertencimento. Mas há uma verdade que você precisa escutar, mesmo que ela te rasgue. Você não é responsável por carregar ninguém nos ombros enquanto sua própria espinha se parte. Você não foi criado para ser escada de redenção de ninguém. Você está se sacrificando em um altar que nem é seu. E enquanto isso, o tempo passa e a vida vai. E mesmo agora, com o coração apertado e a mente confusa, você ainda se pergunta: será que estou exagerando? Será que não é só uma fase ruim? É natural. O vício emocional te ensinou a duvidar de si, mas há algo que não mente: a sua frequência. A sensação de estar murchando, de estar perdendo brilho, de estar vivendo numa névoa. Essa sensação é sua alma dizendo: saia. E se você ainda não consegue sair, tudo bem. Todt não te apressa. Ele te desperta. E o despertar começa por reconhecer. Você está em um lugar onde sua alma está sendo destruída em silêncio. Há dores que não sangram. Elas se alojam no corpo em forma de peso, bloqueio, aperto no peito, nó na garganta. Você sente, mas não entende. E porque não entende, finge que não existe. É assim que a alma começa a adoecer, quando aprende a sobreviver no silêncio. Você olha ao redor e tudo parece estar funcionando. A rotina continua, os compromissos seguem, os jantares acontecem, mas por dentro há um campo de batalha, um território devastado por guerras que nunca foram declaradas. O pior campo de guerra é aquele onde o inimigo veste o rosto de quem você ama. E aí você se pega pensando: mas ele me ama, só está confuso, só não sabe demonstrar. Você repete isso como um mantra, porque aceitar o contrário seria confrontar a perda. Mas Todt Jehuti te alerta: o verdadeiro amor não confunde, ele clarifica, não afunda, ele eleva. Não exige que você se apague para que o outro brilhe. Se o que você vive hoje te obriga a andar em ovos,
a medir palavras, a sorrir quando quer chorar, então talvez não seja amor. Talvez seja dependência emocional disfarçada de esperança. Mas esperança sem reciprocidade é uma corda invisível que vai apertando aos poucos o pescoço da sua identidade. Cada vez que você se cala para manter a paz, você grita internamente. Cada vez que você aceita menos do que merece, você ensina ao outro que isso é suficiente. E o que começa como um pequeno desconforto se transforma numa vida inteira de autonegação. Quantos anos da sua existência foram moldados pela tentativa de ser suficiente para alguém que nunca quis te enxergar por inteiro? Você lembra quem você era antes de tentar ser tudo para o outro? Havia brilho no seu olhar, sonhos nos seus gestos, potência na sua presença, mas o amor que deveria te transbordar te fez escorrer. Você se espalhou por todos os cantos dessa relação, tentando preencher buracos que não são seus, tentando consertar feridas que você não causou. E a cada tentativa de salvação, você afundava mais. Porque ninguém se salva quando está se afogando em nome de dois. Todt Jehuti adverte: há vínculos que só libertam quando rompem. Mas como romper com quem você acha que é seu lar? Como ir embora de um lugar onde depositou anos, promessas, lágrimas e pedaços de si? Todt responde: o verdadeiro lar nunca te faz se perder de quem você é. Se para permanecer, você precisa se esquecer, então esse lugar não é casa, é cativeiro. E o mais cruel é que você decorou as grades, pendurou quadros nas paredes da prisão e chamou isso de amor. Você se convenceu de que ali era o melhor que podia ter, mas era só o que restou depois de tanto ceder. Você não foi feito para mendigar atenção, para implorar por presença, para aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. Há um código divino em você, uma frequência original que foi sendo distorcida, enfraquecida, desviada. Cada vez que você acredita que não pode mais sair, essa programação se reforça. E é por isso que dói tanto, porque não é só sobre amor, é sobre identidade. Você não está apenas preso a uma pessoa, está preso a uma versão enfraquecida de si mesmo. A dor vem da desconexão com sua essência. E o que é mais assustador, você já aprendeu a funcionar dentro da dor. Você já sabe como camuflar tristeza, como sorrir sem verdade, como beijar sem sentir. Você virou especialista em sobreviver na ausência. Mas viver é outra coisa. Viver exige verdade. E Todt te confronta. Você está disposto a morrer sendo metade para manter o que já te matou inteiro? Ou vai, enfim, escolher o caminho onde sua alma volte a respirar sem pedir permissão? Muitos vão dizer que isso é exagero, que toda relação tem altos e baixos. E sim, tem, mas há uma diferença brutal entre atravessar crises e viver num estado permanente de mutilação emocional. O problema não é discutir, discordar, tropeçar. O problema é viver num campo minado, onde cada passo pode explodir uma nova culpa, uma nova cobrança, uma nova dor. Se você precisa se mutilar para caber, então esse lugar não é seu. É prisão emocional com verniz de afeto. Você está cansado, mas não sabe de quê. Exausto, mas sem motivo aparente. Ansioso, mas sem ameaças visíveis. É o desgaste energético de estar preso a um ciclo que nunca fecha. É o esforço constante de equilibrar algo que sempre cai. É a frustração de amar alguém que não tem mais espaço dentro de si para te receber. E você continua tentando, mesmo sabendo que cada nova tentativa é mais um passo na direção da sua própria dissolução. Todt observa e não julga. Ele só pergunta: quanto da sua alma você ainda está disposto a sacrificar? Talvez agora você esteja se perguntando se ainda há saída. E a resposta é sim, mas não do jeito que você espera. A saída não é fugir, é despertar. É sair da hipnose emocional que te convenceu de que o amor dói, que a entrega exige renúncia de si, que a paz só vem depois da luta. Não. Isso foi programado em você,
e só pode ser desfeito quando você rompe o ciclo interno que te aprisiona mais do que o próprio outro. Todt Jehuti não te liberta. Ele te mostra a chave, mas é você quem decide se vai usá-la. Você não percebeu o momento exato em que começou a se calar. Não houve gritos, não houve rompimentos, houve silêncios. Pequenos silêncios que você aceitou em nome da harmonia. E esses silêncios cresceram, viraram abismos entre o que você sentia e o que você dizia. Entre o que você precisava e o que você aceitava. Entre o que você era e o que se tornou. Todt Jehuti alerta. A alma não morre de uma vez. Ela apaga aos poucos. E você está diante do espelho com os olhos abertos, mas já não se reconhece. Toda vez que você diz tudo bem, sem estar bem, um pedaço da sua verdade é sufocado. Toda vez que você engole a própria intuição para manter alguém ao seu lado, você se afasta da sua própria luz. O amor verdadeiro não exige que você se esconda. O amor verdadeiro te convida a expandir. Mas esse relacionamento, esse que consome seus dias com tensão e seus sonhos com culpa, esse não é amor, é contrato kármico, é prisão vibracional. E o mais cruel, você o aceitou com o coração aberto. Quantas vezes você chorou escondido para não parecer fraco? Quantas vezes implorou por migalhas emocionais e mesmo assim justificou a ausência do outro com argumentos que sabia serem mentira? Há uma parte de você que já sabe, que sempre soube que algo está errado, mas você se acostumou com o desconforto, como quem se senta numa cadeira torta e finge que o corpo já não dói, só que agora o corpo grita, a alma estremece. E a verdade se impõe como uma presença que não aceita mais ser ignorada. Você sente um vazio que não tem nome, uma sensação de estar cercado por pessoas e mesmo assim completamente só. Porque nada machuca mais do que se perder ao lado de alguém. Nada fere mais do que ter companhia e continuar sentindo abandono. Todt Jehuti observa. Essa relação te ensinou a sorrir com os lábios e chorar com os olhos, a estar presente com o corpo, mas ausente com a alma. Você virou um fantasma de si mesmo, vagando por dentro de uma história que já terminou há muito tempo, mas você insiste em reescrever. Você acredita que o outro vai mudar. Acredita que é só uma fase, que é o estresse, o cansaço, os traumas. E por acreditar se doa cada vez mais. Dá tempo, dá amor, dá energia, dá compreensão. Mas tudo que você recebe de volta é distância, frieza e indiferença. Você tenta mais uma vez, só mais uma e mais uma, até que não sobra mais ninguém tentando, só você. Só você carregando uma relação inteira nas costas, enquanto o outro caminha leve, porque sabe que você sempre estará ali. E isso te quebra. Todt ensina que a alma, quando ignorada, cria sintomas. Primeiro no campo sutil, cansaço inexplicável, sensação de peso, ansiedade sem origem. Depois no corpo, dores, doenças, colapsos emocionais. O que você chama de depressão pode ser só a consequência de estar em um lugar onde sua verdade não tem voz. O que você chama de estresse pode ser só o reflexo de viver uma realidade que não conversa com sua essência. Você não está doente, está exausto de não ser você. E por que é tão difícil sair? Porque você confundiu apego com amor, confundiu tempo com valor e acreditou que abandonar essa história seria fracasso, quando na verdade seria libertação. Você não quer desistir de tudo que construiu, de tudo que sentiu, de tudo que sonhou. Mas Todt Jehuti revela, permanecer em algo que destrói sua alma não é persistência, é autoabandono. Você não está perdendo o outro, está perdendo a si mesmo todos os dias. E chegou a hora de parar esse ciclo. É preciso coragem para reconhecer que você merece mais. Coragem para olhar nos próprios olhos e dizer, basta. Coragem para entender que amor que machuca não é amor, é lição. E lições precisam ser aprendidas, não idolatradas. Talvez essa pessoa tenha vindo para te ensinar algo sim, mas não veio para te aprisionar. Veio para te confrontar com suas próprias feridas, com seu medo de estar só, com sua urgência de ser visto. E agora que você já entendeu isso, a pergunta que Todt faz é, você vai escolher continuar? Ou vai finalmente voltar para si? Você ainda está preso à ideia do que poderia ter sido.
a versão idealizada do outro, a fantasia que construiu para não encarar a realidade. Mas a alma não se alimenta de fantasia, ela precisa de verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único solo fértil onde uma nova vida pode florescer. Thoth não te oferece consolo, ele te oferece ruptura, porque só quem rompe com o falso consegue acessar o real. E o real começa agora, neste instante, quando você reconhece que não é mais possível continuar do mesmo jeito. Você está diante de uma escolha que não é visível aos olhos. É uma escolha vibracional. Ou você continua negando sua dor em nome de um amor que já foi, ou você mergulha no escuro do desconhecido em busca de algo que realmente te eleve. A travessia é solitária, mas o destino é a liberdade. E Thoth Jehuti caminha com aqueles que têm coragem de atravessar. Porque só quem atravessa a noite escura da alma consegue enxergar a verdadeira luz. E você já está no portal. Você não nasceu para rastejar em vínculos que te diminuem. Sua alma foi forjada nas estrelas, moldada pela memória eterna da criação. E mesmo que a vida tenha te ensinado a se curvar, a se calar, a se encolher, há um ponto de ruptura onde a dor já não cabe mais dentro de você. Thoth Jehuti sussurra. A dor só grita quando a verdade não encontra passagem. E essa verdade está tentando emergir agora, pela sua respiração ofegante, pelos pensamentos confusos, pelo coração apertado sem explicação. Você se acostumou a sobreviver num terreno emocional instável, a acordar e não saber qual versão do outro vai te receber, a caminhar pisando em espinhos, disfarçados de afeto, a sorrir no meio de silêncios pesados. Esse tipo de amor te ensinou que atenção vem com cobrança, que carinho vem com chantagem, que presença vem com medo de abandono, e isso te quebrou, não só como ser humano, mas como entidade espiritual. Porque você não está apenas vivendo um relacionamento difícil, você está preso numa prisão vibracional que atrofia seu campo energético a cada dia. Mas e se você pudesse ver de fora? E se por um instante saísse do centro dessa tempestade e olhasse com os olhos de Thoth, que tudo vê, você enxergaria uma alma cheia de luz, tentando se manter viva no escuro, uma consciência sufocada por narrativas distorcidas, um ser divino tentando se encaixar num espaço que foi feito para amputá-lo. O amor verdadeiro não exige amputações. Ele não exige que você se refaça para caber. Ele te aceita inteiro. E se você nunca se sentiu aceito de verdade nesse relacionamento, talvez ele nunca tenha sido amor, apenas carência com fantasia de conexão. Você já tentou de tudo, já conversou, já chorou, já escreveu cartas que nunca foram lidas, já ameaçou partir e voltou com medo do silêncio, já implorou por mudanças e recebeu promessas vazias. Você está num ciclo. Um ciclo que se alimenta da sua fé cega. Um ciclo que se fortalece toda vez que você ignora sua intuição. E agora, talvez, você esteja exausto demais para continuar fingindo. Talvez você esteja começando a sentir, pela primeira vez em anos, que não aguenta mais. E isso é o início da libertação. Thoth Jehuti não te acusa por ter acreditado. Ele honra sua entrega, porque amar é um ato divino. Mas manter-se onde não há reciprocidade é uma forma de autoabandono. E o autoabandono é o veneno mais lento que existe. Ele se esconde em justificativas, em memórias felizes que já não existem, em esperanças que não têm mais raiz. Mas você continua. Continua por medo de recomeçar, por medo de estar só, por medo de se olhar no espelho e perceber que perdeu tanto tempo. Mas Thoth te diz, nunca é tarde quando a alma decide voltar para si. Você se acostumou com a ausência como se fosse carinho, com o desprezo como se fosse espaço, com a frieza como se fosse maturidade. Mas nenhuma dessas coisas tem a ver com amor. Isso é trauma disfarçado, é dor antiga ecoando no presente. É uma criança interior que aprendeu a ser invisível para sobreviver e agora
Essa criança está gritando. Ela quer ser vista, quer ser cuidada, quer que você pare de se machucar tentando manter alguém que já foi embora de você faz tempo, mesmo estando ainda ao seu lado. Você está em guerra com a sua própria intuição. Ela grita, vá, mas seu medo responde, fique. Ela implora por liberdade, mas sua mente calcula perdas. Ela aponta a porta, mas seu coração olha para trás. Essa batalha silenciosa te rouba energia todos os dias, te rouba alegria, inspiração, criatividade. E você já percebeu, mesmo nos dias bons, há algo que não encaixa, algo que não vibra, algo que soa falso. É a sua alma tentando te lembrar que não nasceu para viver pela metade. E talvez o mais difícil seja admitir, você tem medo de ser feliz. Porque felicidade exige entrega, e você está tão acostumado à dor que já não sabe como seria viver leve, já não sabe como é ser olhado com admiração, com presença, com alma. Você aceitou tão pouco por tanto tempo que agora duvida do que merece. Mas Thoth afirma, o universo te entrega aquilo que você acredita ser digno de receber. E enquanto você acreditar que isso que vive é o melhor que pode ter, o ciclo se repetirá. Em nomes diferentes, em rostos diferentes, mas sempre com a mesma dor de fundo. A verdade dói, mas a mentira te mata. E o que você está vivendo hoje é uma morte lenta da sua essência. Um esvaziamento progressivo da sua capacidade de sonhar, de desejar, de criar. Você está morrendo por dentro, em silêncio, aos poucos, quase sem perceber. E ainda assim, insiste, porque você aprendeu que amor é sacrifício. Mas Thoth te revela, amor não cobra sua alma em troca. Amor devolve sua alma. Amor acende, expande, sustenta. E se você não sente isso há muito tempo, talvez seja a hora de perguntar, por que ainda está aqui? Você já chegou até aqui. Já escutou verdades que estavam adormecidas. Já sentiu o nó na garganta apertar. Já reconheceu que algo dentro de você está mudando. Não fuja agora. Não negue o que sua alma já entendeu. Porque o despertar dói, mas a permanência onde não há mais vida dói infinitamente mais. Thoth Jehuti não veio para te convencer de nada. Ele veio para ativar em você uma lembrança. Você já foi livre. E agora precisa lembrar o caminho de volta. Você está tentando segurar algo que já se despedaçou. Suas mãos sangram, mas você finge que é amor. Você coleciona momentos que já não existem mais, como se pudesse reconstruir o castelo com ruínas. Mas castelos quebrados só cortam quem tenta habitá-los. A cada tentativa de restaurar o que foi, você se afasta do que pode ser. E Thoth Jehuti observa, o apego é o último elo da ilusão. Quando você solta, não perde, se reencontra. Há uma sensação estranha em você ultimamente, uma mistura de dor e alívio, de medo e impulso, de tristeza e liberdade. É como se algo estivesse morrendo por dentro, mas ao mesmo tempo nascendo um espaço novo. Isso não é confusão, é transição. Você está saindo de uma narrativa que já não te serve. Está acordando de um feitiço emocional e todo despertar traz vertigem. A alma não suporta mais o que seus olhos fingem não ver. Você já não reage como antes. Já não se comove com os pedidos de desculpas vazios. Já não se desespera com o silêncio do outro. Já não tenta provar o próprio valor. Há uma parte de você que está cansada de implorar por amor, onde só existe carência. E isso é bom. Esse cansaço é sagrado. É ele que anuncia a chegada de um novo ciclo. Um ciclo onde sua verdade terá lugar. Onde sua voz não será cortada. Onde seu brilho não será abafado para que o outro se sinta confortável. Mas para esse ciclo nascer, você precisa morrer. Não fisicamente, espiritualmente. Precisa deixar morrer a versão que aceitava migalhas, a que se culpava por tudo, a que dizia sim quando queria gritar basta, a que acreditava que, se amasse o suficiente, o outro mudaria. Essa versão precisa ser queimada no fogo da consciência, porque ela nasceu do medo. E você não veio ao mundo para viver com medo. Você veio para expandir, para acessar sua essência plena. E nenhum relacionamento que te reduz pode fazer parte disso.
Você já percebeu como suas emoções oscilam ao lado dessa pessoa? Como você pode ir do êxtase à exaustão em poucos minutos? Isso não é amor, é dependência energética. É um laço psíquico que te prende em uma montanha-russa emocional. E quanto mais você tenta estabilizar, mais instável tudo se torna. Porque a estabilidade que você busca fora precisa nascer dentro. E enquanto você continuar tentando ajustar o externo, vai permanecer nesse ciclo vicioso onde o amor machuca e a dor se disfarça de profundidade. Todt Jehuti ensina que tudo é frequência, e sua frequência atual está sendo moldada pelo medo de ficar só. Mas o que você chama de solidão pode ser, na verdade, o útero do seu renascimento. A pausa necessária entre quem você foi e quem está prestes a ser. É no silêncio, no vazio, na ausência de estímulo que a alma se ouve, que a voz interior se revela, que o caminho se ilumina. Mas você precisa atravessar esse deserto sem tentar preenchê-lo com os mesmos fantasmas de sempre. O medo de recomeçar é uma prisão construída por memórias. Você acredita que tudo que viveu foi tão intenso, tão profundo, tão único, que jamais poderá ser vivido de novo. Mas isso é ilusão. O amor verdadeiro não dói desse jeito. Ele não te esgota, não te desequilibra, não te apaga. Se você acha que isso é o máximo que pode viver, é porque ainda não acessou o que merece. E Todt Jehuti revela: o universo não te nega nada. Você é quem continua pedindo menos. Você está com medo de partir porque ainda acha que estará abandonando alguém. Mas a única pessoa que você abandona quando permanece é você. A vida já te deu todos os sinais. Os sonhos que se repetem, a ansiedade que cresce, a sensação de estar desconectado de tudo, as mensagens que chegam como sussurros do destino. Mas você continua negando, por lealdade, por costume, por apego. E cada vez que nega, a dor aumenta. Porque negar a si mesmo é a pior forma de traição. A pessoa ao seu lado pode ter boas intenções, pode ter sentimentos reais, mas sentimentos não sustentam um vínculo. Frequência sustenta, presença sustenta, consciência sustenta. E se não há espaço para você existir por inteiro, então esse lugar nunca foi seu. Você tentou ocupar um espaço que já estava preenchido por ego, por controle, por medo. E agora que sua alma tenta respirar, tudo parece desmoronar. Mas não é desmoronamento, é libertação. Quando o falso cai, o verdadeiro se revela. E agora você sente, algo precisa mudar. Não amanhã, não depois, agora. Não necessariamente uma mudança fora, mas dentro. Um corte energético, um rompimento simbólico, um sim profundo para si mesmo. Não é sobre ir embora com raiva, é sobre ir embora com amor. Amor por si, amor por quem você está se tornando, amor pela nova frequência que está te chamando. Todt Jehuti não quer te ver fugindo, quer te ver despertando. E o despertar às vezes começa com um simples ato de coragem. Parar de fingir que está tudo bem. Você chegou num ponto onde não dá mais para voltar. Mesmo que tente, mesmo que finja, mesmo que prometa a si mesmo que dessa vez vai ser diferente, algo já se rompeu dentro de você. Não é raiva, não é desprezo, é cansaço espiritual. É o corpo da alma pedindo descanso. É a verdade se tornando pesada demais para continuar sendo empurrada para debaixo do tapete. Você pode até sorrir por fora, mas por dentro já partiu. E Todt Jehuti observa em silêncio, pois sabe, o momento mais sagrado da transformação é aquele onde tudo parece prestes a desmoronar. Você não percebeu, mas passou anos sendo treinado a se trair. Aprendeu que era mais bonito calar do que se impor, que era mais evoluído ceder do que confrontar, que amar significava perdoar sempre, até o que não era humano perdoar. E você foi se moldando, se diminuindo, se editando, até sobrar quase nada, mas ninguém te aplaudiu por isso. Ninguém te resgatou por ser tão bom, tão compreensivo, tão presente, porque quem se anula para caber na vida de alguém acaba se tornando invisível. E o invisível não desperta amor, desperta conforto. E conforto sem reciprocidade é prisão.
Você não está aqui encarnado para ser uma almofada emocional de ninguém. Você é um portal vivo de consciência divina. Mas enquanto continuar se curvando diante de vínculos que drenam sua luz, você continuará confundindo lealdade com prisão. E o mais perverso de tudo é que você começou a acreditar que o problema é você. Que se você fosse mais calmo, mais bonito, mais inteligente, mais espiritualizado, tudo estaria bem. Não estaria, porque o que está doente não é você. É a frequência do laço que você insiste em sustentar. Talvez agora você esteja sentindo raiva, tristeza, confusão, um turbilhão. Isso é bom. Essas emoções são suas guardiãs. São elas que estão vindo te avisar que você chegou ao limite. E não existe despertar verdadeiro sem caos. Tot Jehuti ensina que o colapso é um convite. Quando tudo parece ruir, é porque o antigo já não tem mais força para se sustentar. E o novo ainda não se revelou. Você está no limiar entre dois mundos. Um já morreu, o outro ainda não nasceu. E nesse espaço sagrado nasce o verdadeiro poder. O amor que te prende não é amor, é apego. A presença que te sufoca não é cuidado, é controle. O vínculo que te diminui não é conexão, é dependência. Você está tentando florescer em solo infértil. Está pedindo acolhimento a alguém que mal se acolhe. Está buscando luz em olhos que há muito tempo se fecharam para a própria escuridão. E ainda assim, você insiste, porque acha que isso é ser forte. Mas Tot sussurra: força não é aguentar, é reconhecer quando algo te mata em silêncio. Você se tornou especialista em disfarçar sua dor, em manter a pose, em funcionar bem aos olhos dos outros. Mas há dias em que você sente que vai explodir. E é nesses dias que sua alma mais está gritando por você. Não se trata de largar tudo, de fugir, de romper de forma impulsiva. Trata-se de voltar para si, de assumir internamente: isso não me serve mais. Essa decisão, ainda que silenciosa, muda tudo. Ela abre um portal dentro de você que nenhuma prisão emocional é capaz de segurar. Você acha que está quebrado, que está danificado, que não será mais capaz de confiar, de amar, de se entregar. Mas isso é mentira plantada por uma relação que te convenceu de que você era demais ou de menos, quando na verdade você sempre foi o suficiente, mas estava no lugar errado. A cura não está em consertar o outro, em fazer ele te amar, em provar seu valor. A cura está em olhar para si e dizer: eu não preciso mais disso para existir. Eu escolho voltar para mim. Tot Jehuti ensina que cada vínculo é um espelho. E esse relacionamento foi o espelho mais sombrio que você encarou. Ele te mostrou sua carência, seu medo de rejeição, sua urgência em ser amado, mas também te revelou sua força oculta, sua intuição esquecida, sua capacidade de renascer. Porque se você sobreviveu a tudo isso, imagine o que pode criar a partir de agora. Imagine um amor onde você não precise se esconder, onde possa respirar, onde sua luz seja nutrida, não sugada. Mas antes de chegar lá, você precisa atravessar. Precisa enfrentar o que evitou por anos: o luto, a ausência, o medo, a sensação de estar perdido. Tudo isso faz parte. É a travessia do deserto. É a morte do personagem que você criou para manter o outro por perto. E quando esse personagem morrer, o que sobra é você. Puro, verdadeiro, indomável. E ninguém, absolutamente ninguém, terá mais poder sobre sua luz. Você não está só. Nunca esteve. Há forças invisíveis sustentando seus passos. Há guias espirituais te cercando enquanto você ouve essas palavras. Há um campo inteiro de cura se formando ao redor de você neste exato momento. E a chave sempre esteve na sua mão. Você só precisava lembrar. Você só precisava parar de correr de si mesmo. Porque o que está do outro lado da dor é a liberdade. E Tot Jehuti está apenas te mostrando o caminho que, no fundo, você sempre soube trilhar. Você não ouviu este vídeo com os ouvidos. Você escutou com a alma.
porque só a alma reconhece aquilo que ainda não foi dito, mas já estava dentro. Você sentiu. Algo em você vibrou, silenciou, resistiu, mas não conseguiu ignorar. E talvez ainda não saiba colocar em palavras o que foi tocado, mas já não é mais possível voltar à inconsciência de antes. Todt Jehuti não falou para sua mente. Ele acendeu memórias que estavam adormecidas sob camadas de medo, apego e esquecimento de si. A verdade não chega como grito, ela chega como tremor. E agora, enquanto respira neste momento de pausa, você percebe que o tremor continua. Ele não passou. Ele permanece vibrando no espaço entre suas costelas, nos pensamentos que agora não te deixam, no olhar que começa a ver o que antes insistia em negar. Você já não está no mesmo lugar, porque o que foi revelado, ainda que em silêncio, rasgou a pele do personagem e expôs o ser real. Aquele que por tanto tempo esteve escondido atrás do medo de ser rejeitado. Você talvez não saiba qual será o próximo passo. E tudo bem. A alma não caminha por mapas, mas por pulsos. E se agora você sente o impulso de sair, de soltar, de finalmente parar de se abandonar, isso é o começo, não da resposta, mas da escuta. Porque há perguntas que não querem ser resolvidas, querem ser vividas. E você agora carrega uma pergunta viva dentro de si. Quem sou eu sem essa dor? Essa pergunta não é dúvida, é portal. Todt Jehuti te conduziu até a beira, mas ele nunca atravessa por você, porque atravessar é um ato sagrado, intransferível, íntimo. E agora, ao olhar para dentro, você sente que essa travessia não exige pressa, exige presença e coragem. Coragem para morrer em paz com a versão de si que já não ressoa. Coragem para não correr de volta para a velha prisão emocional quando o medo bater a porta. Coragem para sustentar sua própria luz, mesmo que ela ainda pareça frágil, porque ela está crescendo. Você já não precisa provar mais nada, já não precisa salvar ninguém, já não precisa carregar vínculos que esmagam sua luz só para não estar só, porque agora você sabe, estar só é muito menos doloroso do que estar com alguém e mesmo assim não ser visto. O pior abandono nunca foi o do outro, foi o seu. E o reencontro agora começa com um suspiro diferente, um silêncio mais leve, uma pequena paz que nasce onde antes só havia confusão. Este vídeo não trouxe uma conclusão, trouxe um chamado para voltar à sua origem, à sua verdade, ao seu templo interno. E mesmo que o mundo lá fora ainda pareça o mesmo, você já não é, porque agora você sabe onde dói. E mais importante, sabe que a dor pode ser passagem e não destino, que a ausência do outro pode ser o início da sua própria presença, que o fim de uma relação pode ser o renascimento de uma alma. Você não vai esquecer essas palavras, porque elas não foram palavras, foram espelhos, códigos, sementes, e elas vão voltar quando você se calar, quando estiver só, quando for tentado a se trair de novo. Elas vão surgir como lampejo, como memória, como escolha, e você lembrará, você é a casa que tanto procurou no outro. E finalmente entenderá que o que parecia ruína era, na verdade, reconstrução. Nada que é real te fará se perder de si. Essa é a chave. Esse é o critério. Esse é o ponto de retorno. Se tiver que se anular para manter, então não é seu. Se tiver que esconder sua luz para não incomodar, então não é amor. E se tiver que morrer por dentro para continuar ao lado, então você não está amando, está se sacrificando em nome de uma ilusão. E agora, com o coração aberto e a alma acordada, Todt Jehuti sussurra pela última vez. A liberdade começa no instante em que você para de pedir permissão para existir inteiro. Se isso tocou sua essência, então não deixe que pare aqui. Compartilhe essa mensagem com quem também precisa lembrar de quem é. Deixe nos comentários o que sentiu, para que outros reconheçam sua própria dor através da sua coragem. Curta, inscreva-se e continue caminhando ao nosso lado, não por algoritmo, mas por destino, porque a jornada só começou e há muito ainda a ser revelado.